Eu tenho que começar esse vídeo dizendo que não tô exatamente dentro do circuito gamer hardcore, quer dizer, não zero múltiplos jogos e não me interesso por várias das franquias famosas atuais. Sempre acompanho os lançamentos, gosto de assistir a análises, mas para jogar mesmo sou seletivo. Um ou outro título me chama a atenção e aí eu invisto tempo nele. Recentemente, os games a que me dediquei foram Mario Odyssey, do Nintendo Switch, maravilhoso, levei mais de mês pra zerar porque jogava em sessões curtas. E claro, tô sempre no Age of Empires 2 Definitive Edition para PC. Nesse eu tenho uma porrada de horas, não diria que tô em nível profissional, mas a rodagem é grande. Preferência por marca de videogame, realmente não tenho uma bem definida, curto a proposta da Nintendo porque é um pouco mais casual, embora também goste de PlayStation, Xbox, entre essas plataformas, a mais recente que tive foi o PS4 Slim. Tô falando tudo isso para deixar claro de onde é que vem minhas opiniões a seguir. Eu peguei o Xbox Series S da Microsoft, um aparelho da nova geração, que é uma versão menos cara e menos poderosa, lançada pela empresa. Ele saiu junto com o Series X, maiorzão e mais poderoso. São nomes meio chatos para brasileiros. Enfim, acho que essa introdução eu posso fazer de forma rápida porque a maioria das pessoas que assistem deve ter noção. Para quem, depois de assistir ao vídeo, se interessar pela compra do aparelho de que vou falar hoje, tô deixando aqui embaixo na descrição links de onde isso pode ser feito com total segurança. Comprando através deles, vocês não pagam nada a mais e ajudarão o canal, então peço que considerem. Vamos nessa! O que chamou minha atenção de cara no Series S foi o fato de ele ser um console minúsculo, 100% compatível com o espaço que eu tenho aqui para colocar um videogame, que não é grande. Eu tenho certeza que vários jogadores hardcore não ligam tanto para esse aspecto, eles dão um jeito. Para mim, é importante. Fiquei impressionado com o tamanho assim que o tirei da caixa. Mesmo eu tendo visto vídeos, sabendo as dimensões, assim que abri a embalagem foi uma surpresa. Porque para mim ele foi mesmo bem menor do que parecia. Deu até uma sensação old school, boa, de videogames antigos que muitas vezes eram mais compactos. Nada como essas diamantas recentes. Além do tamanho, o fato de o Series S consumir muito menos energia é interessante. Dá para deixar em stand-by, colocar para ver Netflix e YouTube, com a certeza de que ele não está consumindo tanto quanto outros modelos. Em minha experiência até aqui, destaco que é um aparelho super silencioso e estável, embora fique sempre quentinho ali na parte preta da carcaça. Até em stand-by fica morno por ali. Quando eu liguei pela primeira vez, gostei do fato de que a configuração inicial pode ser acelerada com o uso de um smartphone. O aplicativo para Android é muito simpático e, além de ajudar no começo, permite uma interação bacana depois, acompanhar conquistas, uma série de informações que são providas. Eu curti. Agora sim, a parte do software do videogame em si, dos menus, aquela experiência que a gente tem, ela foi pouco ou nada empolgante porque é muito próxima do que eu já conhecia. A Microsoft não mudou muita coisa, o que tem um aspecto positivo, o da consistência, da continuidade, mas tira um pouco do gostinho de videogame novo. Outra coisa que colabora um pouco para esse marasmo, digamos, é que faltam jogos novos. E não me refiro a qualquer título, a games de catálogo, tô falando daqueles que vendem o videogame, que chamam a atenção mesmo no lançamento. No tempo em que eu era pivete, jogava com mais afinco, curtia bastante aquela ideia de uma plataforma nova chegar com 5, 6 títulos de apresentação que davam um sinal do que poderia ser oferecido no futuro. Na época do Dreamcast teve Soul Calibur, Sonic Adventure, o primeiro Xbox chegou com Halo, Project Gotham Racing, e aqui no Xbox Series S, assim como no X, não. Os motivos reais, a Microsoft é que sabe, mas a impressão que tenho é que eles quiseram atualizar a experiência do Xbox como hardware. Dar ao consumidor uma máquina que está nos padrões tecnológicos de agora, mesmo que ainda não tivessem prontos os jogos de chamariz. E olhem, para quem jogou muito em CD, DVD lento, HD mecânico, fica claro que pelo menos essa refrescada valeu a pena. Impressionante como é dinâmico mexer no Series S. Estou falando especificamente do armazenamento SSD, que abre tudo de forma muito veloz. Eu não vou conseguir expressar o quanto é bacana quando você percebe a agilidade. Nos primeiros dias, eu até estranhava de forma positiva. Fechava o jogo, até desligava o console e deixava em stand-by, e quando trazia de volta a ativa, tocava no ícone e o game já estava rodando, estava ali já. Tem aquela tecnologia que a Microsoft chama de Quick Resume, né? O sistema é capaz de manter o game aberto em segundo plano, e aí você pode colocá-lo no sleep mesmo, que quando ele volta é só tocar que já está aberto. Essa é uma parte que já deve ter sido repetida à exaustão pelos canais especializados em games, mas que eu reforço aqui como muito legal. Eu acho que fiquei até meio mal acostumado, porque hoje em dia já acho até o Nintendo Switch lerdo pra caramba. Ele tem umas telas de carregamento que simplesmente não existem, não é a realidade do Xbox.
E claro, eu falei que não tinha jogos novos, mas muitos dos medalhões já lançados para o Xbox One, o antecessor, eles foram melhorados para a geração atual, com otimizações nos gráficos, na taxa de quadros por segundo, o que, se não é impressionante, pelo menos é muito bem-vindo. Eu tô jogando o Forza Horizon 4, tem o Star Wars Jedi Fallen Order, ambos atualizados para a geração atual, e eles foram conseguidos através do serviço Game Pass, que eu não tinha mencionado, mas óbvio que ele ia entrar na pauta. Para quem não conhece, o Game Pass é um serviço que você assina, paga 30 ou 40 e poucos reais por mês, e aí tem acesso a uma porrada de títulos para baixar na hora que você quiser, instalar e jogar. A ideia é que os jogos da própria Microsoft, eles entrem no Game Pass assim que são lançados, o que é excelente, mas tem games de outras produtoras também. Tem muita coisa boa, viu? Eu tô até pegando leve, baixei poucos para não entrar naquela tentação de pegar um bocado e acabar não jogando nenhum. Então tô indo com calma. Agora olhem, se eu disse que no passado, quando eu era pivete, curtia a realidade de videogames saírem com 5, 6 jogos de apresentação e não foi isso que aconteceu no Xbox, o Game Pass apresenta uma outra realidade e essa muito positiva, que é a da acessibilidade. Eu lembro que eu ficava muito tempo com um só título jogando da forma que fosse, mesmo que fosse um game meio ruim, por assim dizer. Com o Game Pass, olhem, inicialmente tem uma promoção que você paga R$5 no primeiro mês, o segundo e o terceiro são de graça, e aí em diante você decide se paga o plano de 30 ou de 40 e poucos reais. Mas de início você pagou R$5, tá dentro do sistema e já abre uma tela com vários jogos. É muito bacana e eu penso, por exemplo, na realidade de pais, né? Que vão comprar um videogame pro seu pivete ali e pronto, o Game Pass dá muita tranquilidade, porque vamos dizer que gaste 30 por mês. Com 30 conto investidos, o guri já vai ter jogo ali para não reclamar em muito tempo, de repente nunca. Eu, por exemplo, já fiquei felizão porque tinha o Streets of Rage 4 por lá, tinha o Minecraft Dungeons, que eu sempre quis jogar e ainda não tinha tido a oportunidade. Eu só realmente tô colocando o pé no freio para conseguir jogar cada um deles, e não sair testando um monte e não conseguir ver qual é a de nenhum. Esse serviço não é exatamente novo, embora não seja tão antigo, e eu fico curioso para saber qual vai ser o impacto dele daqui a alguns anos, ainda nesses Xbox. Muita empresa não lança seus jogos no Game Pass. Aí eu fico com dúvidas sobre se o público do Xbox, com o tempo, não vai ficar resistente a comprar esses games que estão fora, sabem? Então minha curiosidade vai pro impacto no retorno financeiro das empresas que não estão no Game Pass, ou seja, que vendem jogos de forma avulsa. Como jogador casual, eu achei fantástico. Tenho certeza que vários dos mais aficionados também curtem e serve para outros perfis. Mencionei agora há pouco o caso de pais, que não precisam investir tanto para que os filhos tenham acesso a muita coisa. Eu não falei diretamente das desvantagens do Series S em relação ao modelo mais caro, o Series X, né? Bom, ele tem menos armazenamento interno, não possui entrada de disco e é menos potente. O que mais pega pra mim é a ausência do drive de disco, simplesmente porque não dá pra pegar um jogo usado de Xbox 360, por exemplo, e rodar nele. O armazenamento é realmente limitado, ele vem com 512 GB nominais, mas disponíveis para o usuário tem menos de 400 e alguns games pesam bastante. Eu vejo como uma questão de perfil de uso. Dá sempre para ter uns 6, 7, 8 jogos dos grandes, recentes ali armazenados, e depois ir substituindo. Se forem games menores, cabem ainda mais. É possível utilizar um HD externo para armazenar e rodar jogos dos Xbox anteriores, quer dizer, dá para jogar direto do HD, mas os títulos para os Xbox atuais só podem ser armazenados no HD. Para jogar, tem que copiar para a memória interna, então tem esse processo aí que é meio chato. A questão de ser menos potente é até uma polêmica na internet, pelo que eu percebo. Inicialmente a Microsoft disse que o Series S rodaria os mesmos jogos do Series X, com os mesmos recursos, só que em resolução mais baixa, Full HD em vez de 4K. Mas em pouco tempo já se percebeu que não é bem por aí. Por exemplo, o Doom Eternal recentemente foi atualizado com novos recursos para esta geração e o Series S não recebeu um dos recursos que inclusive é estimado por uma galera, que é Ray Tracing, um lance de iluminações avançadas. Há outros títulos que, além da resolução, perdem um ou outro efeito gráfico também. Mas aí é aquela coisa, pro meu perfil de jogador, isso realmente não incomoda, ficar sem Ray Tracing ou rodar em Full HD, que é a resolução da minha televisão. Pra mim, o que importa é rodar os títulos mais recentes com boa performance e, claro, os gráficos ainda vão ser muito bons, só não vão ser tops como no Series X ou mesmo no PlayStation 5 concorrente. Eu vejo que não há muita discussão. Você se importa com um serrilhadinho a mais? Com a perda do Ray Tracing nesse e naquele título? Pronto, o Xbox Series S não é para você porque vai eventualmente acontecer nele.
Não é que os games vão ficar feios também, pelo amor de Deus. Só não vai ser o topo de gráficos que a nova geração pode oferecer. Me parece que uma parcela enorme do público vai ficar tranquilaça quanto a isso. O importante é ter um sistema que rode os games atuais, né, sem dificuldade, sem segredo. É o meu caso. Agora, para quem dá valor aos detalhes técnicos, eu entendo uma possível rejeição a esse modelo mais acessível, e aí só posso concordar com o que se disser, porque vai do ponto de vista mesmo. Eu não comentei ainda sobre o controle do novo Xbox, né? Ele é muito parecido com o anterior utilizado nos Xbox One. Acho que o formato é bom, muito confortável, e eu gostaria que os gatilhos principais afundassem um pouquinho a mais. Em games de corrida, sinto que poderia ter mais controle sobre a aceleração nos mínimos detalhes, sabem? Por outro lado, eu gostei muito do D-pad dele, o direcional em cruz. Ele tem um feedback de clique que acho maravilhoso e é ótimo para jogos de plataforma 2D e coisa do tipo. E claro que agora eu fico na expectativa por jogos novos, né? Não que eu esteja em escassez. O que tá ali no Game Pass seria capaz de me suprir, sei lá por quantos anos. Eu não tinha jogado o Forza Horizon 4 até agora, então tô indo fundo nele. Mas é legal ter aquela sensação de game recente, e isso a Microsoft ainda tá devendo. Nos próximos meses tem coisas para chegar, o que é ótimo. Minha principal decepção nesse sentido foi o Halo Infinite, que é a última versão aí de uma franquia que eu curto bastante. Devia ser um título praticamente de lançamento desses Xbox e só chega no final agora de 2021. Para falar do videogame em si, o resumo da minha experiência até agora é que ela foi excelente, nota 8, 9. O principal para mim é o fato de o Series S ser um videogame pequeno, que consome menos e que tem uma operação super rápida. Abre os games, troca entre eles rapidão. Não tenho dúvidas de que vai ser perfeito para muita gente, assim como não deve ser a melhor escolha para uma galera aficionada. De repente tem pouco espaço, ou o lance de faltar um leitor de discos ali impossibilita que se acesse uma biblioteca grande dos Xbox antigos, pessoal que tem jogos usados, coleções. Isso não vai servir no Series S, e no X, que tem o leitor de disco, tá tudo tranquilo. A partir de tudo isso que eu falei, fica claro que valer a pena ou não, acho que é muito pessoal mesmo, não tem como discutir com alguém que não vale, porque essa pessoa conhece mais a si própria do que eu a conheço, né? Eu achei uma maneira interessantíssima de acessar a nova geração, de poder jogar tudo que tá para sair nos próximos anos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se é o caso, escolham o gostei aqui embaixo, que é o joinha. Para quem ainda não for inscrito, inscreva-se e ative o sininho ao lado, assim você continua me acompanhando e me dá uma força gigante, e é de graça, por que não? Siga-me nas redes sociais, que estão na tela e na descrição. E a gente se vê. Até mais.